Vamos lá para análise macro. Bom, essa semana já começa com um cenário aí de uma leve realização agora durante essa madrugada nas bolsas pelo mundo inteiro, o que tendem a refletir para a nossa bolsa aqui no Brasil durante a abertura, e muito disso está se voltando às expectativas que nós temos aí por vários dados econômicos, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, né? Já começando pela expectativa do cenário brasileiro aqui, nós tivemos aí uma ótima semana na semana passada, e ela foi coroada na sexta-feira ainda, depois que nós tivemos a entrevista do Roberto Campos Neto, em que ele reafirmou lá que eles estão confortáveis com os ritmos de quedas de juros em 0,50, né, o ritmo de queda da Selic, mas ele também falou a seguinte frase: o cenário é reavaliado a cada reunião da política monetária. Ou seja, o mercado acabou comemorando porque isso dá a entender que aquelas falas do Galípolo, que é o outro membro do Banco Central, foram, né, basicamente reforçadas pelo Roberto Campos Neto, em que talvez esse ritmo de corte de juros aumente ainda mais. Então isso é positivo, refletiu nas bolsas, refletiu na nossa moeda aqui, né, com o dólar caindo. E também nós tivemos outro acontecimento aqui, que foi basicamente o Lula afirmando que o Brasil nunca vai fazer parte da OPEP, e sim só da OPEP+. Lembrando, a OPEP ela é o cartel de petróleo do mundo. Ela que controla o preço do petróleo por conta da sua oferta, né? Eles são os principais produtores de petróleo, então se eles reduzem a oferta, o preço sobe, se eles aumentam a oferta, o preço cai. Basicamente, o raciocínio mais básico seria esse. Faz total sentido o Brasil não fazer parte, porque cortes que a OPEP manda em seus membros fazerem, o Brasil teria que acatar, e como nós não somos um país extremamente rico como eles, isso afetaria, obviamente, as nossas contas aqui. Lembrando que a Petrobras, que é a principal produtora aqui, a maior parte dos dividendos que ela consegue entregar vai para o governo, o que ajuda nas contas públicas, né? Então, a gente tem que lembrar que isso é um dos trunfos que o Brasil tem, e se ele fizesse parte da OPEP, um comando para baixar as produções poderia afetar mais prejudicial do que beneficiar a gente aqui no Brasil. Então, isso não faz preço para o mercado hoje, mas é bem relevante, está acontecendo, né? E no cenário asiático, a gente teve as bolsas mistas, a China como um todo fechou no negativo e o Japão negativo também. Então, basicamente, dá para entender que as principais bolsas por lá fecharam mais negativas. Tóquio, que é o Japão, ela fechou no negativo por conta da força do ien. O ien está tendo uma valorização frente ao dólar agora durante essa madrugada, o que afeta prejudicando as empresas exportadoras, né? E acabaram empurrando as exportadoras japonesas para baixo, o que fechou a bolsa no negativo. Na China, a gente teve aí só um movimento positivo, que foi aquela Evergrande, que é aquela incorporadora chinesa que basicamente está quebrada. Ela acabou subindo 9% depois que ela obteve mais prazo para fazer o seu plano de reestruturação. Então, isso foi visto como positivo e ela ainda salvou um pouco aí para que a China não tivesse uma queda maior. Lembrando que a gente vai ter aí um dado de PMI de serviços Caixin lá na China hoje à noite, né? Então, amanhã as bolsas tendem a abrir guepadas lá na China, dependendo desse dado de atividade. Na Europa, a gente está tendo as bolsas mistas agora durante a madrugada, muito puxado para baixo aí com as petroleiras e mineradoras que estavam caindo. Lembrando que o minério de ferro também caiu durante essa madrugada lá na China e empurrou as mineradoras da Europa e tende a empurrar a nossa Vale aqui para baixo também na abertura, né? E se as petroleiras da Europa já estão caindo durante a madrugada, presume-se que a nossa Petrobras também pode abrir em queda aqui ou fazer um movimento de queda ao longo do dia. Nos Estados Unidos aí a gente tem as bolsas levemente negativas, os futuros das bolsas levemente negativos agora durante essa madrugada, mas lá eles estão basicamente nas esperas dos dados de empregos que vão sair agora essa semana. Lembrando que a gente vai ter os empregos JOLTS, extremamente importante para ver quantas vagas de trabalho estão sendo geradas por lá. A ADP, né, o ADP que vai sair na quarta-feira, não é tão relevante sim, mas é observável. E o payroll, que é o principal dado econômico do planeta Terra, que vai sair na sexta-feira. Esse sim vai dar possivelmente o aval para nós termos um rally de alta no final do ano agora, ou que essa alta que foi dada em novembro realize em partes, né? Mas a gente vai ter que ver quando o dado sair. Mas é isso, para hoje a gente tem aí sim um cenário mais de queda para a bolsa na abertura e alta para o dólar, só que ao longo do dia a gente vai ter que ver as próximas informações.